Olá, galerinha! Sou a professora Samantha Macedo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Que nome grande! Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre os caminhos para estudar a psicologia histórico-cultural. Se liga aí! Olá, pessoal! Sou Natália Aires, também professora do Instituto Federal, e vou dialogar aqui com a Samantha sobre a psicologia histórico-cultural. Então, Natália, nós vamos conversar um pouco nesse vídeo. Vai ser um diálogo entre nós, como a Natália bem colocou, sobre o que nós já viemos estudando ao longo do tempo. Tanto eu como a Natália já viemos ao longo da nossa trajetória estudando a psicologia histórico-cultural. E aí, Natália, como foi que a psicologia histórico-cultural se constituiu? Como foi que ela se desenvolveu enquanto teoria? Então, Samantha, para quem quer estudar psicologia histórico-cultural, é muito importante tomar como ponto de partida como essa teoria ela se constituiu, né? Então, a psicologia histórico-cultural ela vai surgir num contexto muito efervescente, que é o período da Revolução Russa, onde Luria, Vygotsky e Leontiev vão se juntar em torno de um instituto, que é o Instituto de Psicologia de Moscou, e a partir desse encontro entre os três, vai se dar início às pesquisas em torno da psicologia, de um modo geral, porque o objetivo do grupo era criar uma psicologia com base marxista. Então, antes deles iniciarem nessa empreitada, eles vão fazer o estudo do status da psicologia até aquele momento. Então, eles vão fazer um estudo da psicologia ocidental, que vai estar presente em um livro que é A Crise da Psicologia, que o Vygotsky vai publicar, e que vai trazer, a partir desse estudo, eles vão observar que a consciência até aquele momento ela estava sendo estudada ou por um viés naturalista, de pensar, a consciência somente como produto do cérebro, ou a partir de uma perspectiva idealista, que é de pensar a consciência como um processo de origem do espiritual e que não tem nenhuma relação com o social. Ou seja, todas essas duas perspectivas elas vão tomar como ponto de partida que a consciência já nasce com o indivíduo. Inatista seria, né? Exatamente, uma perspectiva inatista. E os psicólogos russos eles vão procurar estudar a consciência, o desenvolvimento do ser humano a partir de uma perspectiva objetiva com as raízes sociais. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como a psicologia estrutural ela compreende a consciência humana. Mas antes da gente continuar, Natália, é importante que possamos colocar as apropriações indevidas que foi dada da obra do Vygotsky, Quando se estuda a psicologia histórico-cultural, é importante que mencionar que a vinda dessa obra, não só para o Brasil, mas a expansão dos estudos, tanto do Vygotsky, do Luria e Leontiev, eles trouxeram apropriações indevidas. E dentre elas, uma está da perseguição que os estudiosos sofriam na época do stalinismo. Então, muito dos estudos da psicologia histórico-cultural, eles tinham que ser colocados, como toda obra que é censurada, ser colocado de forma bem superficial, com palavras que pudesse esconder o conteúdo, e principalmente o conteúdo marxista. Então, sem contar que muitas obras do Vygotsky estão escondidas, estão desaparecidas ou foram queimadas, e aí já temos uma primeira dificuldade de estudar o Vygotsky e os autores da psicologia histórico-cultural. A segunda apropriação indevida que se dá das obras são as interpretações que foram feitas, as traduções que foram feitas. E aqui nós trouxemos aí, Natália, 2 livros para demonstrar. O primeiro, muito utilizado, se todo artigo que vocês lerem sobre a psicologia histórico-cultural, vocês vão encontrar muito a presença desse livro aqui nas referências. Esse livro aqui, O Pensamento e Linguagem, logo aqui no prefáciozinho, ele fala de que ele foi traduzido e foi simplificado ao bel prazer dos tradutores para tirar o que seria redundante da obra de Vygotsky. E eu quero mostrar aqui para vocês a obra verdadeira. Olha a diferença. A obra verdadeira na íntegra e a obra que foi resumida pelos tradutores norte-americanos.
Qual o problema disso, dessa apropriação indevida? Porque foi suprimido aqui toda a base desse livro, foi suprimida toda a base marxista, foi retirada também, que já é uma terceira inapropriação indevida, a centralidade do trabalho, colocando a centralidade na linguagem. E essa obra aqui, ela não representa de fato o que o Vygotsky quis dizer na sua teoria. Olha, se o Vygotsky, o Luria Leontiev, estava querendo fundamentar uma nova psicologia, é claro que a todo instante eles estão remetendo seus conceitos para fundamentar bem a sua base, né? Então, ao retirar esses conceitos, eles fizeram uma tradução muito equivocada, errada. Não peguem esse livro, viu, gente, para estudar Vygotsky, não. Peguem, sim, esse aqui, que ele é mais denso e ele é a verdadeira obra do Vygotsky. E, Natália, passando assim na apresentação dessas inapropriações indevidas, a gente pode vir agora para discutir um pouco dos fundamentos, né? O que você acha? Sim, vamos lá. As raízes históricas. Um dos primeiros fundamentos são as raízes históricos sociais da consciência. Então, vou até contar aqui uma historinha, né? A gente está aqui no espaço do GEPOST, que se encontra na UES. E aí o estudo do Luria, ele se deu muito a partir de um achado. Então, na biblioteca da UES, a gente encontra os 4 volumes desse livro aqui, Curso de Psicologia Geral, do Luria, que é um, né, dos estudiosos, junto com Vygotsky e Leontiev, que vão ser os fundadores da psicologia estrutural. E nesses 4 volumes, o Luria vai falar, no primeiro, trazer os fundamentos gerais, que é esse que nós vamos falar aqui hoje. E nos outros volumes, eles vão falar sobre algumas funções psicológicas superiores, né? Os processos psicológicos básicos, sensação, percepção, memória, atenção, pensamento e linguagem. Então, nesse volume aqui eu e Samantha, nós estamos tentando trazer algumas indicações de estudos para quem não conhece a psicologia estrutural ou alguém que não tem ainda um estudo aprofundado que possa, né, iniciar esse estudo, seja da área da psicologia, da área da pedagogia ou outras áreas. Então, nesse livro aqui, ele vai trazer os fundamentos e ele vai falar sobre as raízes históricas sociais da atividade consciente humana. Então, aqui ele vai fazer uma diferença entre a nossa atividade consciente e o comportamento dos animais, ou seja, o que vai diferenciar a nossa atividade consciente dos demais animais. Então, a consciência humana, ela vai ter, para o Luria, 2 origens. O primeiro, que é a atividade de trabalho, e depois a linguagem. Então, esses 2 fatores, eles vão possibilitar ao ser humano diferenciar a sua atividade. Ou seja, o ser humano, ele passa a não ficar preso às impressões imediatas, às leis biológicas, mas eles vão passar a ser determinados pelas leis históricos sociais. Ou seja, o ser humano, Leontiev, né, ele tem até utiliza muito uma frase que o ser humano, ele não nasce, né, que a criança ela não nasce humana. Ela precisa dessa relação com o social para que ela possa desenvolver as características especificamente humanas. Então, esse seria um primeiro ponto fundamental para o estudo da psicologia histórico-cultural. E aí, mais na frente, em outros vídeos, a gente pode estar destacando mais, aprofundando mais cada um desses pontos que a gente vai falar aqui hoje, fazer um breve apontamento, né? Natália, só a título de curiosidade, né? Um caso que foi real na natureza, foi real na nossa história, que é o caso da menina Oxana. Se vocês pesquisarem no YouTube, menina Oxana, fantástico, se não me falha a memória, vocês vão ver que é a história de uma criança que ela foi criada com cachorros, né? Os pais alcoólatras criaram com um cachorro. E quando ela foi com 7 anos, aos 16 anos, quando ela foi reencontrada, acho que foi 16 anos reencontrada, foi denunciada pelo assistente social, ela não conseguiu mais se apropriar da cultura humana mais elaborada, como colher com talheres, andar na postura ereta. Todo esse afastamento da cultura, né, no desenvolvimento do seu organismo, no desenvolvimento da sua psique, não deu mais condições para ela se tornar humana, né? Apesar de apresentar todas as características humanas. E aí no vídeo ela consegue falar de forma assim bem especial. E ela fala que o que deixa mais ela feliz é uivar como cachorro. E ela se coça e dá pulinhos. Então, assim, quem quiser só entender um pouco mais, um exemplo,
pode dar essa pesquisada nesse vídeo do YouTube. E isso não quer dizer que a psicologia histórico-cultural desconsidere as características biológicas. Elas são importantes, elas são a base para o nosso desenvolvimento. Mas o desenvolvimento humano da criança não se limita a essas características, né? A gente vai para além delas. O nosso comportamento, o nosso desenvolvimento é determinado, influenciado por características, né, históricas e sociais. E aí é importante a gente falar também sobre o desenvolvimento da criança. Samantha vai falar um pouco aqui sobre o desenvolvimento da psique infantil. Então, né, como a Natália já bem elaborou e bem colocou aqui pra gente, as crianças, quando elas nascem com características hominídeas, com características de homem, mas elas só se tornam humanas com a apropriação de todo o patrimônio da cultura, todo o patrimônio social que nós, pessoas mais adultas, vamos apontar para as crianças, né? E uma das primeiras características, quando a gente está para uma criança, nessa perspectiva de desenvolvimento psíquico, é nomear objetos para ela, é mostrar, olha, isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma garrafa. Então, ao ouvir, mesmo que a criança pequena, né, ela não consiga falar, mas ela está ouvindo tudo que o adulto está colocando como palavras e ela está incorporando todo esse significado. E é interessante dizer, Natália, que diante de todos os animais, nós, seres humanos, somos os únicos que temos o maior tempo de infância. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de mais tempo para amadurecer e para interpretar e ele para se apropriar de toda a nossa cultura, que é muito complexa, né? E a forma principal de nos apropriarmos dessa cultura é através da linguagem. Então, a criança pequena, ela precisa ser colocada nessa socialização com o mundo adulto. Ela precisa, principalmente pelo viés da linguagem, ser iniciada, né, no nosso mundo cultural e socializado. E nessa primeira socialização, a criança ela vai desenvolvendo as suas funções psicológicas, que nós temos dois tipos, né? As inferiores ou as elementares, que são as funções psicológicas de caráter biológico, nós temos com ela, por exemplo, se eu jogar essa garrafa aqui na Natália... Ela dá um susto, né? Um susto e reagir, né? Que então, é um reflexo, né? E isso é elementar porque é biológico, está no nosso instinto, né? É involuntário, né? É uma resposta imediata, né? E a segunda é na perspectiva que ela é mais elevada, ela é cultural, ela é potencial, porque nós desenvolvemos e aprendemos que são as funções psicológicas superiores, né? E essas funções, elas são culturais, elas são ensinadas, a linguagem elaborada é uma delas, o pensamento abstrato, quando você consegue imaginar, consegue com a criatividade criar algo que não existia antes na natureza. Isso é cultural, isso é ensinado. Quando o ato de escrever também, apesar que nós temos nos homens primitivos, né, Natália, aquelas pinturas rupestres, nós temos o desejo da expressão, mas a expressão pensada, né, o pensar sobre, o refletir sobre isso, ela é à medida que nós vamos conhecendo, vamos interpretando, se apropriando desse mundo, conhecendo o mundo pelo trabalho, né, que nos dá essa possibilidade de pensar e refletir sobre isso. Então, são capacidades potenciais superiores humanas, que é pela a relação, a interação entre os homens, pela linguagem, que nós desenvolvemos essas funções psicológicas. Então, a criança é muito importante, e o Vygotsky deixa muito claro em todas as obras, o Vygotsky, Louris Leontiev, que a linguagem é imprescindível para o seu desenvolvimento. E um outro elemento importante da gente compreender o desenvolvimento do psiquismo da criança é que aquilo que vai potencializar o seu desenvolvimento não tem a ver com o tempo que a criança dedica. Então, por exemplo, a criança pré-escolar, a atividade que ela vai mais realizar e que naquele momento vai ser importante para o desenvolvimento dela é a brincadeira, principalmente os jogos de papéis sociais, ou seja, quando a criança ela começa a colocar na brincadeira aquilo que ela percebe e as funções que ela vai, os papéis que ela vai percebendo, seja no seu pai, na sua mãe ou nas pessoas ao seu redor. Mas quando ela entra na escola, né, essa atividade
passa a ser o estudo. E aí o conjunto das relações na sua própria casa vai se modificar. Então a criança ela pode, né, Samantha, continuar dedicando mais tempo à brincadeira, mas naquele momento que vai potencializar o seu desenvolvimento não é a brincadeira, mas atividades de estudo, né, as atividades escolares, e que na própria casa, na sua própria família vai ter um papel diferenciado, um lugar, né, diferenciado. E aí, só continuando isso, antes de eu voltar ao primeiro ponto, falando da adolescência também, que nesse período de desenvolvimento nós vamos ter uma comunicação íntima, pessoal e profissional, mas voltando aqui para a infância, né, pegando o gancho. Então, como a Natália estava colocando, que uma primeira atividade da criança na infância é o jogo de papéis. E aí nós temos também o jogo protagonizado, que é as crianças brincando, imitando o pai, imitando a mãe, imitando até o cachorro latindo. Essa forma de imitar é como a criança compreende, entende o nosso desenvolvimento para que ela possa se apropriar desse mundo. Então, é muito normal ela brincar com as bonecas e ficar falando sozinha, ela brincar, pegar a vassoura e varrendo a casa. É essa forma do que todo esforço da primeira infância da criança é vir a ser, né? Isso é tornar-se um adulto culturalizado. Então, todo esforço dela, todo brincar dela vai estar envolvido em brincar de comidinha, em varrer a casa, numa perspectiva de se apropriar dessa cultura humana nossa, né? E uma outra coisa importante de a gente falar sobre as brincadeiras de papéis sociais é que, justamente por elas serem sociais e envolver as relações, pode estar presente também um processo. Newton Duarte tem até um artigo que ele vai falar um pouco sobre a alienação das brincadeiras de papéis sociais, né? Ou seja, é quando nas brincadeiras de papéis sociais está presente também processos de alienação, como, por exemplo, o próprio machismo, a separação de brincadeiras que são consideradas de meninas e brincadeiras que são consideradas de menino. E isso acaba acontecendo muito na educação infantil também, quando professoras separam determinados tipos de brincadeiras, né? E as crianças vão começar a representar papéis que são mais próprios para meninas e papéis que são mais próprios para os meninos. Então, desde, né, pequenas, as crianças já vão construindo, né, papéis que são considerados, né, por nós, papéis alienados, que colocam a mulher numa situação, né, de inferioridade, de poder, né, realizar só determinadas atividades, principalmente atividades vinculadas ao lar, né, ao espaço doméstico, à maternidade, enfim. Então, é outro tema também importante dentro desse tema das brincadeiras de papéis sociais, que está vinculado aí ao desenvolvimento da criança. E é interessante, Natália, continuando aqui a linha de desenvolvimento, que quando a criança ela muda de atividade, por exemplo, aqui no brincar protagonizado, né? E aí ela vai para uma perspectiva do estudo, que é uma outra fase do seu desenvolvimento, é algo muito natural, né? Que o interesse dela mudou. Tem tudo a ver com a perspectiva também biológica, que o cérebro está mais maduro, os interesses, ela já se apropriou daquela cultura, se apropriou dos elementos necessários para o desenvolvimento daquela fase, e ela vai procurar se envolver com outros elementos que o Vygotsky vai apresentar, principalmente nesse livro aqui sobre desenvolvimento humano, que são chamadas de crises, né? Quando ela já chega a um patamar de desenvolvimento, ela precisa, de forma espiralada, chegar a um outro patamar de desenvolvimento. E aí ela vai se interessar por estudos, né? É mais ou menos por volta dos 7, 8 anos. E aí é uma coisa importante dizer que para a psicologia histórico-cultural, o desenvolvimento ele não é linear, ele é cheio de rupturas. E nessas rupturas, né, que o nosso desenvolvimento ele vai ter em torno de 7, 8 anos, vai ter criança que vai ser 9 anos, vai ter criança que vai ser 6 anos. Então, é uma perspectiva, não tem uma idade fechada, como muitas pessoas que vão estudar desenvolvimento compreendem, né? E a crise não tem um aspecto negativo, né? Na verdade, é um processo de superação, ou seja, as potencialidades da criança naquele momento, elas estão para além daquelas atividades que ela já desenvolve. Então, ela vai precisar, né, fazer essa transição de
ter outras atividades que ela possa desenvolver e que estejam dentro das suas potencialidades, que aquelas que ela realiza até ali não dão mais conta, né, do potencial da criança. E aí por isso que ela vê um estudo, né? Então lá para os 7 anos ela já tem interesse em ler, já começa a ler, querer escrever, querer contar histórias. Então toda a sua linha de desenvolvimento ela vai se interessar por aquilo, né? Então assim, dentro do nosso desenvolvimento vai ter sucessivas crises, que quando a Natália bem colocou, quando já atingimos um patamar de desenvolvimento e já não dá mais conta de responder as nossas necessidades, nossos desejos, né? E desenvolver os nossos próprios interesses. E aí, dentro disso, Natália, desenvolvimento da psique infantil, nós também podemos falar sobre aprendizagem e desenvolvimento, né? Que é um pouco do que a gente já vem falando. Que aí, assim, só para pegar, né, apresentar esse último livro que a gente trouxe, é que nesse livro aqui, né, vocês podem encontrar uma coletânea de textos, né? O livro é Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Então tem texto do Vygotsky, do Lurie e do Leontiev. E nesse livro tem um texto especificamente sobre uma contribuição ao desenvolvimento da psique infantil, que é um texto do Leontiev, que vai discutir justamente esse tema que a gente colocou agora. E nesse livro aqui, A Construção do Pensamento e da Linguagem, a gente vai para o terceiro fundamento, que é a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, que está desenvolvido também, né, de forma aprofundada, a concepção da psicologia estrutural nesse livro. Então, o Vygotsky, ele vai fazer um estudo de teorias anteriores, incluindo a do Piaget. Ele vai apontar que o Piaget ele compreende a relação entre desenvolvimento e aprendizagem como um processo anterior, né? Então, para a criança aprender, ela precisa ter desenvolvido determinadas estruturas mentais. E o Vygotsky, a partir do estudo dessa teoria e de mais duas outras, vai trazer a sua própria compreensão. Então, como ele compreende a aprendizagem e desenvolvimento. Então, para o Vygotsky, a aprendizagem e o desenvolvimento são processos interdependentes, né? Então, há uma relação de interdependência entre os dois. Mas a aprendizagem, ela vai promover o desenvolvimento. Então, não preciso esperar que a criança já tenha todas as características, todas as estruturas mentais desenvolvidas. Porque, na verdade, o que vai possibilitar esse desenvolvimento é justamente a apropriação da cultura, o processo de aquisição da linguagem, o processo de aprendizado, que vai se dar, e aí para a psicologia estrutural o papel do professor ele é fundamental, porque a partir, né, do ensino que a criança vai conseguir aprender. E aí essa interdependência é justamente porque à medida que a criança aprende, ela vai ter mais condições de se desenvolver, e à medida que ela se desenvolve, ela vai ter mais condições de aprender. E aí ele cria, né, ele chega a essa conclusão e a essa compreensão a partir de um conceito que é a zona de desenvolvimento próximo ou imediato. Então, ele vai pegar duas crianças que têm a mesma idade, né, mental, ou seja, naquilo que elas conseguem fazer sozinhas, e vai fazer atividades para além das suas idades mentais. Então, a partir dessas atividades, Vygotsky vai concluir que com a mediação do adulto, ou seja, não é dando resposta, é fazendo questionamento, né? Tentando levar a criança à reflexão daquele problema que está colocado ali. Então, a partir dessa mediação, a criança consegue realizar determinadas atividades com essa ajuda, né? Essa intervenção, essa mediação. Então, a zona de desenvolvimento próximo é o campo, é o espaço que o professor ele deve intervir. Ou seja, o Vygotsky ele vai dizer, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, Vygotsky tem uma frase assim, que é tão insuficiente ensinar a criança aquilo que ela já sabe, ou seja, aquilo que ela já sabe não vai produzir desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, aquela que ela é incapaz de aprender. Então, a zona de desenvolvimento próximo e imediato, ela também não é infinita, né, Samantha? Ela tem um determinado limite que eu preciso saber até onde eu posso ir
né, realizando atividades que potencializam o desenvolvimento da criança, o seu pensamento, e que ela possa avançar, né, no seu desenvolvimento e no seu aprendizado. E aí, Natália, é legal você ter colocado isso, que eu fiquei lembrando da teoria da compensação do Vygotsky, né? Quando se trata, quando é uma teoria que ele estudou quando ele foi falar de crianças. O termo da época é defectologia, né? Que é crianças com defeito, que ele conseguiu através de na escola Zargovsky, né? Na escola que ele conseguiu trabalhar com essas crianças com defeitos, que era desenvolver a aprendizagem e desenvolver a sua vida, o seu corpo, através de vários exercícios, né? Exercícios com a linguagem, exercícios de motores. Tem um videozinho no YouTube que se chama Borboletas Zargovsky, que lá vocês vão conseguir ver um pouco sobre a escola, sobre os vários exercícios que as crianças faziam, que está relacionado com a aprendizagem. E aí o Vygotsky dizia também, né, que também é uma frase muito recorrente no livro, que não existe criança deficiente, o que existe é uma sociedade que seja deficiente para atender e acolher. E ele demonstra que nosso cérebro ele é capaz de aprender por diversas formas, né? Então, se uma criança ela é cega, ela pode aprender através do braille, há vários instrumentos de que ela possa continuar a se desenvolver e possa continuar a aprender, se tornar um indivíduo autônomo, se tornar um indivíduo autossuficiente. E nesse documentário, Borboletas Zargovsky, ele é todo narrado por Natasha, que é uma menina surpreendente. Ela é cega, ela é surda e também desenvolveu, né, por conta de todas as deficiências. Ela ficou muda, mas ela se formou em psicologia, fez filosofia, casou, teve 2 filhas lindas e todo o trabalho de vida dela era dedicado a ajudar as crianças, né, com qualquer comprometimento, né, com qualquer comprometimento, seja ele intelectual, seja ele físico, né, que era uma forma de devolver para a sociedade aquilo que ela recebeu da escola de Vygotsky. Então, assim, a teoria da compensação, ela está voltada se uma criança ela tem dificuldade na perspectiva de aprender pela atenção, então há outras formas que eu possa alcançar, outras formas que eu posso usar o corpo, né, os sentidos, o tato, eu posso usar os sons, eu posso usar outras formas para que ela aprenda, porque são outros canais que vão se ligar sobre o nosso cérebro. E aí sobre isso, outro dia eu estava falando sobre a arquitetura cerebral, que o nosso cérebro ele é muito... que até na psicologia a chama de plasticidade cerebral, né? Ele é capaz de fazer novas conexões. Então, se você não estimula no sentido de você tem um defeito, uma deficiência no seu corpo, né? Mas você pode compensá-la no sentido de, perdi uma perna, então eu posso usar uma prótese e aquela memória que eu tinha da minha perna, ela ainda fica guardada e é a partir dessa memória que eu sou capaz de andar com uma prótese, né? Então o nosso cérebro ele guarda essas memórias e a gente restitui em outros sentidos, né? Então, assim, é muito interessante essa teoria na perspectiva de que todos nós somos capazes de aprender, somos capazes de desenvolver, principalmente que as crianças são cegas, surdas, mudas, têm plenas capacidades de se desenvolver e aprender. Contanto que tenhamos, né, um ambiente preparado, um professor que seja comprometido com a aprendizagem dela, a gente consegue pela teoria da compensação. Então, assim, o Vygotsky, ele, né, tanto o Vygotsky e os demais, mas principalmente o Vygotsky, porque ele se dedicou muito e incentivou muito aos demais, ao próprio Luria, que ele estudasse e se dedicasse a crianças com deficiência. Então ele acreditou muito na capacidade, na possibilidade de desenvolvimento de todas as crianças, com e sem deficiência. Então a gente finaliza um pouco esse bate-papo, né, trazendo, chegando a esse último fundamento que é a teoria da compensação, né? Ou seja, para eles, como o nosso desenvolvimento é social, então aquilo que é uma deficiência orgânica, ela só se torna de fato, ou seja, a criança, né, o indivíduo, ele só vai se sentir incapaz de fazer algo a partir das condições sociais. Se as condições objetivas forem dadas, né, se ele tiver uma assistência, se ele tiver um meio especial
para conseguir se desenvolver, ele vai se desenvolver. Então, a gente apresentou aqui 4 fundamentos: raízes históricos sociais da consciência, desenvolvimento da psique infantil, aprendizagem, desenvolvimento e teoria da compensação. E aí, se vocês tiverem, né, gostado, a gente pode conversar em outros vídeos sobre de forma mais específica sobre cada um desses temas, né? E aí, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, deixa comentários. Qualquer dúvidas que vocês tiverem sobre o tema, deixa lá no comentário que eu e Natália, na medida do possível, vamos acompanhar e tentar responder vocês. E aí, esse foi o nosso percurso inicial sobre os caminhos para estudar a psicologia histórico-cultural. Tchau, tchau. Tchau.